A Nvidia enganou todo mundo com o lançamento das novas placas de vídeo da série 5000. No conteúdo de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Pois é, meus amigos, para esse ano a Nvidia anunciou a poderosa placa de vídeo RTX 5090, a RTX 5080, a 5070 Ti e a RTX 5070. E o que mais impressionou as pessoas que estavam esperando sobre o lançamento das novas placas da Nvidia foi que principalmente a RTX 5090 e a 5070 conseguiriam trazer uma performance brutal em relação à série anterior das Nvidias, que seria basicamente a série 40, porém uma performance baseada principalmente nos recursos de inteligência artificial. Via de exemplo, a RTX 5070, segundo os testes da Nvidia, conseguiria trazer a mesma performance da RTX 4090 ao utilizar as tecnologias de Upscale, que no caso seria o DLSS, e também o Frame Generation. Mesmo sendo uma placa de vídeo com bem menos núcleos do que a RTX 4090, como a gente pode ver aqui na tela, a gente está falando de uma diferença que supera 10.000 cores e também possuindo menos RT cores, que são núcleos para uso de Ray Trace, do que a 4090, de uma maneira bem significativa, né? Ou seja, 4090 em termos de hardware é uma placa de vídeo bem mais bruta. Há núcleos mais cores do que a série anterior foi a RTX 5090, que, por exemplo, tem 21.760 cores, que é mais do que os 16.384 cores da RTX 4090. Ela também vai ter 170 RT Cores, que é mais do que os 128 que a 4090 tem. Inclusive junto com as novas memórias GDDR7, que são mais rápidas. E todas as placas GeForce RTX 5000 vão ter. E detalhe, entre a RTX 5090 e a 4090, a Nvidia está prometendo 2 vezes mais velocidade para 5090. Só que se a gente comparar em termos de hardware bruto, né, que é usado para rasterização, a RTX 5090 não tem o dobro da especificação da RTX 4090, e pelo exemplo também que eu citei da RTX 5070, que deve ter uma performance similar à 4090, a Nvidia está baseando a arquitetura das novas placas de vídeo totalmente na inteligência artificial, ou seja, os caras estão deixando de mexer no hardware, de evoluir o hardware da placa, para evoluir os recursos de inteligência artificial, que são bem polêmicos, né? A gente tem aquela polêmica dos núcleos fantasmas, a gente tem aquela polêmica do Upscale, ou seja, tem muita coisa pra gente conversar aqui ainda. E é claro, né, muitos dos clientes, né, muitos dos entusiastas de placas de vídeo já estão se sentindo enganados pela Nvidia, justamente por conta disso. Só que a Nvidia não está enganando ninguém, inclusive ela já foi bem clara quanto a isso. Tem uma matéria aqui, ó, que foi editada no dia 11/12/2023, no portal do Adrenaline, que fala sobre uma das declarações do CEO da Nvidia, que bateu o martelo e disse que a Nvidia não é mais uma empresa de gráficos, e sim uma empresa de inteligência artificial. Ou seja, se acostume, porque a Nvidia está ditando o futuro das placas de vídeo e o futuro dos gráficos nos jogos. E basicamente esse futuro não é a rasterização, são os recursos de inteligência artificial. Tanto que uma das polêmicas recentes sobre a RTX 5090 é que, mesmo com a Nvidia tendo prometido uma placa de vídeo 2 vezes mais rápida que a RTX 4090, é uma placa que ainda está tendo dificuldades, por exemplo, para executar o Wukong em 4K nativos. O jogo estaria rodando em torno de 29 FPS para rodar o jogo em 4K nativo no Ultra. E a gente está falando da placa de vídeo que vai ser a mais forte do mundo. Detalhe que o Wukong foi um dos jogos, né, que a Nvidia utilizou também para divulgar as novas tecnologias dessa placa, e com o DLSS e o Ray Trace ligado à RTX 5090 seria capaz de entregar mais de 200 frames nesse jogo, coisa que a 4090 nem chega perto de fazer. Porém, tem que deixar bem claro, né, que é com o DLSS 4.0 que vai ser lançado na RTX 5090 e o Ray Trace 4.0. Esse exemplo do Wukong deixa muito claro como as tecnologias de inteligência artificial vão ser essenciais para você rodar um jogo no gráfico mais alto possível no futuro. E cada vez mais, por exemplo, as resoluções nativas, o jogo nativo,
ele tá ficando para trás. Agora os recursos de IA vão entrar com tudo nessa nova geração. O DLSS, desde quando foi implementado nas placas de vídeo, foi uma tecnologia que casou muito bem. Tanto que a AMD acabou lançando também o FSR, que é basicamente a mesma tecnologia, porém que não requer que a placa tenha um hardware específico para estar funcionando com ela. E basicamente, né, o DLSS ou o FSR da AMD pega um jogo rodando numa resolução menor, a inteligência artificial interpreta toda aquela cena que está acontecendo e transforma para uma resolução maior. Naturalmente, em muitos jogos, essa transição, né, de resolução menor para maior, feita com a inteligência artificial, não fica tão perfeita quanto a resolução nativa. Porém, a resolução nativa ela consome muito mais recursos do chip gráfico, de memória de placa de vídeo, e esse recurso de inteligência artificial ele consome menos memória e entrega um resultado extremamente aceitável. Eu particularmente tenho uma RTX 4080 e quando eu vou jogar no meu PC lá em casa, eu uso DLSS em praticamente todos os jogos que tem. E os jogos que não tem, eu também acabo usando o Fidelity FX Super Resolution, principalmente para jogar em 4K na minha televisão lá da sala. Porque em muitos jogos, apesar do DLSS, do FSR não ser aquela resolução nativa, o uso dessa tecnologia acaba deixando o jogo muito mais leve a ponto de compensar. Porque às vezes a gente não quer só o gráfico, a gente quer ter o jogo rodando de maneira muito fluida. Mas a tecnologia que desde quando foi lançada tem causado mais confusão, né, entre o público, e eu acho que essa tecnologia que não foi muito bem aceita ainda, mas ela já é muito utilizada, é a tecnologia de Frame Generation, que a AMD também acabou replicando, só que o da NVIDIA acaba sendo um pouco superior. Imagina que você tem um jogo rodando a 30 quadros por segundo, daí esse jogo, essa imagem que está passando na tela, ela é interpretada por uma inteligência artificial que insere alguns quadros intermediários ali no meio dos 30 quadros que já foram gerados pelo hardware. Daí você tem um jogo rodando, por exemplo, a 60, 90 quadros, sendo que alguns quadros foram imaginados por inteligência artificial. Ela meio que preenche lacunas entre os quadros para que você tenha uma sensação muito maior de fluidez passando na sua tela, o que é um recurso muito útil para gastar menos desempenho de hardware da placa de vídeo, de menos rasterização e entregar um resultado melhor. Só que essa tecnologia ela tem duas grandes fraquezas. A primeira é que o FrameGen pode causar borrões e artefatos estranhos na tela. Por exemplo, aqui a gente tem um comparativo de um jogo passando de um lado com os quadros gerados por inteligência artificial inseridos no meio e de outro não tem. Dificilmente você vai acabar notando durante a gameplay a diferença, porém se você às vezes der um zoom ali no personagem, você pode ver um borrão. Talvez, por exemplo, se você pausar a gameplay, você vê ali um objeto que não está tão bem formado. Isso porque a inteligência artificial ela está imaginando e às vezes ela imagina de uma forma um pouco diferente do que foi renderizado ali aquele quadro no jogo, né? Ou seja, nesses quadros intermediários, às vezes a inteligência artificial deixa alguma coisa mais distorcida, mas ainda assim acaba funcionando bem em termos de visibilidade de imagem. O que mais me incomoda, por exemplo, durante a gameplay, é o fato de às vezes eu ver um borrãozinho em volta do personagem. O jogo do Wukong, por exemplo, também deixa isso muito claro. Mas eu acho que é um defeitinho pequeno perto do quanto de FPS, de fluidez na tela você ganha. Mas o maior problema do Frame Generation está relacionado à segunda fraqueza dele, que é o input lag. Basicamente, como tem uma inteligência artificial criando quadros ali no meio de toda a imagem que você está vendo, ela precisa de pegar a imagem anterior que foi gerada e ela precisa de analisar o quadro futuro do jogo, né? Ou seja, a imagem do futuro, para ela criar a imagem aqui no meio. Isso acaba gerando um pequeno atraso no que você vê ali na tela em relação, por exemplo, a você não estar utilizando a tecnologia de geração de quadros por inteligência artificial. Algo que é bem diferente, por exemplo, de quando você executa um jogo sem usar o FrameGen. Uma vez que quanto mais quadros você tiver sendo exibido ali na tela, menor vai ser o input lag, porque a gente vai ter um tempo menor para renderizar cada quadro. Então, dependendo do jogo, por exemplo, quando você liga o Frame Generation, você realmente sente que às vezes controlar o mouse está um pouquinho mais pesado, que às vezes fazer um movimento ali rápido não está tão responsivo. E no caso da RTX 5090, a NVIDIA está baseando a performance dela no Multi-Frame Generation, que é basicamente uma nova tecnologia para criar quadros igual ao Frame Generation, porém ela vai criar muito mais quadros por inteligência artificial do que o Frame Generation normal criaria, o que é algo super louco, né? Porque através de apenas um quadro que foi renderizado via hardware, a placa de vídeo vai ser capaz de renderizar 3 quadros
com inteligência artificial. Se com as placas de vídeo gerando apenas um quadro, a gente havia defeito de imagem em input lag, como é que vai ser com a placa de vídeo gerando 3 quadros a partir de apenas uma imagem? Cara, pensando assim, dá pra entender por que a galera tá revoltada, achando que a Nvidia enganou. Só que é o seguinte, cara, as tecnologias de inteligência artificial da Nvidia, elas estão sendo constantemente treinadas. Então, de tempos em tempos, a Nvidia está atualizando as inteligências artificiais, do DLSS, do FrameGen, e elas estão ficando cada vez mais fiéis. Eu tenho certeza que a fidelidade de imagem dessa versão do FrameGen provavelmente vai ser bem parecida com o que a gente já tem. Ou seja, mesmo gerando mais quadros. Isso porque a inteligência artificial ela teve tempo para ser treinada e se aperfeiçoar. E para resolver a questão do input lag, mesmo sobre essa situação, a Nvidia também anunciou uma nova tecnologia que vai ser agregada nas placas de vídeo da série 5000, inclusive nas séries anteriores. Quando uma placa de vídeo vai renderizar o gráfico dos jogos, ela tem uma fila de renderização. Ou seja, num pequeno tempo de milissegundos, a placa de vídeo renderiza várias imagens que vão ser passadas para você na tela. Então, quando você vê, por exemplo, algo passando, a placa de vídeo já renderizou alguns quadros para o futuro. A primeira versão do NVIDIA Reflex diminui a fila de renderização de quadros, fazendo com que a CPU, ou seja, o processador e a placa de vídeo consigam se comunicar de uma maneira muito mais sincronizada. E nessa fila de renderização de quadros por segundo, ela acaba priorizando o input, que é o teclado e o mouse. Daí você consegue uma diminuição muito grande nessa questão do input lag. Então, por exemplo, quando você usa o Frame Generation numa placa NVIDIA, é muito conveniente utilizar o NVIDIA Reflex para reduzir essa latência de comunicação do input, né? Seja seu controle de videogame, ou teclado e mouse. Porém, no NVIDIA Reflex 2.0, eles também vão utilizar inteligência artificial. Então, o input, as entradas são teclado, mouse, controle, vão estar em primeiro lugar na fila de renderização, ainda vão ter os outros quadros na fila, mas, por exemplo, eu estou andando com o personagem para cá, de repente eu mudei o lado aqui para andar, mesmo que a placa de vídeo tenha renderizado vários quadros futuros, o que ela vai fazer é simplesmente apagar os outros quadros da fila de renderização e começar a renderizar novos outros. E para diminuir ainda mais o tempo de renderização de quadros, vai entrar a inteligência artificial gerando quadros aí no meio. Porém, essa tecnologia ela vai trazer um outro problema para quem joga, porque como vai ter uma inteligência artificial ajudando a placa a diminuir a latência, como o canal Frame Chasers mostra aqui, a parte lateral aqui do cenário, por exemplo, quando eu me mover rapidamente, ela pode ser renderizada de maneira errada, né? Ou seja, a inteligência artificial, ela não sabe, por exemplo, numa cena como essa, o que tem nas extremidades. E quando você virar rapidamente a tela, ela vai ter que se virar e colocar alguma coisa. Se tiver algum detalhe diferente, talvez ela não vai saber identificar, então você vai poder ter alguns problemas na imagem durante essa geração do quadro correto. Eu não sei, por exemplo, num cenário de um jogo competitivo tipo Valorant, o CS, o que isso pode trazer de desvantagem, né? Uma vez que pode dar uma embolação ali nas laterais da tela, mas eu não acredito que seja algo tão gritante, né? Em relação, por exemplo, à velocidade, o tempo de reação que uma pessoa vai ganhar. É importante citar que, por exemplo, a gente viu essa tecnologia do Multi-Frame Gen já sendo aplicada em um dos programas que a gente conhece muito, que inclusive a gente testou no vídeo anterior do canal, que é o Lossless Scale. Só que não tem como a gente comparar a geração de quadros do Lossless Scale com a geração de quadros pela própria NVIDIA. No próprio vídeo anterior que eu fiz, eu comparei o DLSS, o FrameGen da NVIDIA versus Lossless Scale no Wukong, e você consegue notar que realmente a gente tem uma superioridade muito maior do FrameGen da NVIDIA. O Lossless Scale, querendo ou não, ajuda, mas é um programa que foi criado para quebrar um galho, né, em placas de vídeo que não tem essa tecnologia, geralmente placas de vídeo mais antigas. Ele também gera uma perda de qualidade notável e uma latência, um input lag muito maior. Isso porque é um programa que renderiza externamente via software todos os quadros, né? E gera essa fluidez aí visível, mas de maneira externa. Com as tecnologias NVIDIA e talvez a AMD também não vai acabar ficando para trás, a gente vai ver isso sendo gerado dentro da própria placa. É um sistema bem diferente. Ou seja, a própria API já foi projetada para isso. É diferente. Por outro lado, também essa pegada que a NVIDIA está trazendo agora de investir mais em inteligência artificial, ela acaba sendo benéfica em outros fatores, como por exemplo, consumo energético de placa de vídeo, própria dissipação de calor. Imagina se a RTX 5090 tivesse o dobro de performance, mas com rasterização. A gente ia ter uma placa desse tamanho aqui para você carregar, só por conta do dissipador de calor, né? Porque ela consumiria
quase o dobro, né, ou algo próximo disso. Claro que os cores da placa de vídeo, a litografia, as memórias, elas estão sendo aprimoradas. Inclusive, quanto mais tempo passa, mais a gente vê tecnologia sendo agregada num espaço menor. Porém, tem um limite físico para isso também e de produção. E por mais que investir em inteligência artificial não seja barato, quanto mais a Nvidia investe nisso, ela acaba também aprimorando essas outras questões, né? Quantas placas de vídeo no passado não foram lançadas e que elas eram forninho, né? O negócio praticamente derretia dentro do seu computador. E querendo ou não, quando eles focam em melhorar os recursos de inteligência artificial, diminui muito a chance dessa questão, né, de hardware e tudo mais dá problema. Sobre essa questão, né, de a placa de vídeo tá sendo utilizada ali gerando frames falsos para você jogar e tudo mais, cara, tudo que você tá vendo na tela é polígono, cara. Tudo que você tá vendo na tela não é real, mano. A verdade é que no fim das contas, você já estava jogando um jogo virtual. A diferença é que a forma como ele está sendo renderizado agora está se tornando diferente, né? Eu acredito que no futuro, por exemplo, essas tecnologias como o DLSS, o FSR, elas vão ser nenhuma opção, por exemplo, para você desabilitar ou habilitar no jogo. Talvez a resolução ali ela já vai ser calculada com essas tecnologias, tão perfeito que já vai ficar, entendeu? E no fim das contas, isso é só o avanço tecnológico. Porém, eu entendo muito bem quem está reclamando desse tipo de avanço tecnológico nas novas placas, porque hoje a gente tem uma geração de gamers que não estão jogando jogos novos. Muitas das vezes a gente está preferindo jogar o joguinho um pouquinho mais antigo, porque às vezes costuma ser mais barato, porque às vezes são jogos que estão mais bem otimizados. Os jogos hoje estão lançando tudo cagado, né, gente? Depois que o jogo vai ficar bom. E para esse cara que tá jogando um jogo antigo, mas ele é um cara aficionado nas novas tecnologias, talvez não vai fazer tanto sentido ele ter uma placa de vídeo nova como essa, né? Com essas novas tecnologias, porque o que ele tá jogando não faz uso disso, né? Mas aí a gente entra na questão de uns 3 vídeos que eu postei para trás, que os novos jogos, eles vão lançar agora só com as novas tecnologias. As placas de vídeos antigas, elas vão começar a entrar em desuso por conta do Ray Tracing, DLSS, essas paradas todas aí, cara. Mas principalmente o Ray Tracing, eu acredito que em alguns anos ele vai se tornar uma exigência para você estar executando um jogo. E é isso aí, galera. Essa é a minha opinião sobre a questão aí da Nvidia, né, de estar enganando a galera. Eu não acho que a Nvidia está enganando ninguém. Eu só acho que os caras mudaram a forma de evoluir, cara, de ganhar performance. E realmente isso não é só positivo, né? Tem sim muitas coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas e novos problemas que vão surgindo nos games e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar. Não se esqueça também de conhecer os nossos grupos de ofertas. A gente tem aqui, por exemplo, o PC do Fafá Promo, que tem quase 140 mil inscritos. E aqui nós publicamos as melhores ofertas de hardware do Brasil, da China. Tudo que a gente acha de legal aqui a gente posta, sendo do Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Kabum, qualquer loja, tá? A gente não faz acepção de lojas. O link tá sempre na descrição dos vídeos. E, além do mais, é super importante a sua opinião sobre o tema. O que você acha de tudo isso, cara? Você tá empolgado com os novos lançamentos e com o avanço tecnológico? Ou pra você tanto faz? Tô super curioso. Mas, tamo junto aí. Até mais.